Pessoal, hoje nós vamos ver uma solução de uma equação diferencial ordinária não exata. Essa equação ela é extremamente importante no que diz respeito à questão de você torná-la exata a partir de um fator integrante. Então eu vou pegar esse exemplo aqui, no qual vocês estão verificando que aqui eu tenho a minha função m e aqui eu tenho a minha função n, ok? Agora, derive parcialmente m com relação a y e observe o resultado que você encontrou, igual a menos 1. Basta você olhar para essa função e derivar parcialmente com relação a y. Da mesma forma, você vai olhar para a derivada parcial da função n e você vai observar que o resultado vai ser igual a 1. Então, dessa maneira, você verifica facilmente que, de fato, ela não é exata pelo simples fato das derivadas parciais de m com relação a y ser diferente da derivada parcial de n com relação a x. Agora, a pergunta que surge seria o seguinte: como resolver, né? Surge uma interrogação. Então, já que ela não é exata, qual é o procedimento de resolução para esse tipo de equação? Então, para isso, você pode escolher, na hora da resolução, usar esta psi de x ou então a psi de y. Agora, observe que você vai ter que calcular o fator integrante, ele vai ser calculado por essa função exponencial elevada a essa integral da função psi de x. Veja que, dependendo de quem for a cara dessa função, você tem uma integral um pouco complicada aqui. Então, observem que na hora de escolher a função psi de x ou a função psi de y, é muito importante que você observe esse fato. Agora, veja também que aqui você tem que observar a cara da função n se ela não é muito complicada, bem como as suas respectivas diferenciais encontradas lá no início do problema. Então, observe que aqui eu vou escolher a minha função psi de x, pessoal. Por quê? Porque a minha função n ela é bem mais simples do que a minha função m lá no início do problema. Basta você observar a cara das funções. E, além disso, as derivadas parciais, eu encontrei esses dois resultados aqui, para m em relação a y e para n em relação a x. Fazendo as contas, a minha psi de x vai ficar menos 2 sobre x. Então, observe lá como é que vai ficar o cálculo dessa integral. Então, observe aqui que o meu fator integrante, na hora de eu calcular, eu vou pegar a e elevado à integral da psi de x dx. Então, como eu encontrei a minha psi de x como sendo menos 2 sobre x, quando eu calcular essa integral, é claro que menos 2 é constante, vai para fora do sinal de integração, fica a integral de dx sobre x, que vai ser naturalmente o logaritmo natural de x, multiplicado por menos 2, que é a minha constante que foi para fora do sinal de integração. Agora, observe que este menos 2 aqui, pessoal, tá? Ele tem um fato interessante na propriedade do logaritmo. Ele pode se tornar expoente do logaritmo. Então, aqui, pessoal, a minha propriedade que eu vou usar é toda vez que eu tenho uma base e, o logaritmo natural também tem a sua base e, elas coincidem. Toda vez que essas bases coincidirem, então o resultado é o próprio logaritmano. Então, aqui eu vou ter x elevado a menos 2, que eu posso escrever como sendo 1 sobre x ao quadrado. Ok, pessoal? Aqui, pessoal, nós vamos resolver a equação diferencial exata. Para isso, nós vamos utilizar este fator integrante que nós acabamos de achar. O que nós fazemos com ele? Nós pegamos o fator integrante e multiplicamos toda a nossa equação que não era exata, para tornar exata. Ok, pessoal? Então, eu multipliquei aqui 1 sobre x ao quadrado, 1 sobre x ao quadrado. Lembre-se que esse menos estava na equação que não era exata, por isso ele está acompanhando aqui, ele acompanha o sinal. Ok, pessoal? Então, aqui, quando eu multiplico o meu fator integrante e faço as devidas distribuições com esses termos, eu vou encontrar essa função, que vai ser uma nova m. Da mesma maneira, quando eu pegar 1 sobre x ao quadrado e multiplicar por x, eu vou encontrar uma nova n. Então, agora eu tenho uma equação diferencial que é exata. Observe aqui. Eu peguei as derivadas parciais de m com relação a y e calculei. Claro que essa daqui é uma nova m, pessoal. Não é aquela do início, ok? Ela é uma nova m após a multiplicação do fator integrante. Então, aqui eu encontrei menos 1 sobre x ao quadrado, para essa derivada parcial de m com relação a y.
Assim também eu faço a derivada parcial de n com relação a x, e eu faço os devidos cálculos e vou encontrar menos 1 sobre x ao quadrado. Ou seja, de fato, ela é exata. Não tinha necessidade de eu fazer isso, mas fica a dica para vocês fazerem, até para vocês verificarem se o fator integrante de fato está correto e essa igualdade se verifica de fato. Ok, pessoal? Então é importante vocês terem essa dica aí para solidificar os passos da equação quanto à sua resolução. Então aqui, pessoal, nessa resolução da equação, eu quero lembrar a vocês que toda vez que ela é exata, vocês precisam lembrar que esta equação diferencial exata admite uma forma. E esta forma é exatamente o que? A existência de uma função cuja derivada dela dá zero. Então, toda vez que ela é exata, além das derivadas parciais coincidirem, existe uma função h tal que a derivada dela é zero. Então, lembrando lá como é que se escreve uma equação que tem as suas respectivas diferenciais, eu tenho essa forma aqui, ó, que tem que lembrar. E aí, esta derivada parcial de h com relação a x é exatamente essa função m aqui, ó. E essa derivada parcial de h com relação a y é exatamente essa função n aqui, ok? Fazendo essa comparação e essa igualdade, eu posso escolher. Ou eu escolho essa, ou eu escolho essa. Ok, pessoal? Então, vejam bem, se você escolher essa daqui, você vai pegar a derivada parcial de h com relação a x. Se você escolher a n, você vai pegar a derivada parcial de h com relação a y, ok? Então, claro, como essa daqui é uma função mais simples, eu vou pegar essa daqui para resolver, ok? Então, resolvendo, calculando a integral, o que eu observo? Vamos ver aí os passos que eu acabei de dizer. Então, observe que integrando uma derivada, eu encontro a própria função, porque é o teorema de Leibniz, ok? E aqui, quando eu integro, eu encontro y sobre x, porque 1 sobre x é constante, vai para fora do sinal de integração, e a integral de dy é y, ok? E adiciono a minha constante, que não depende da variável y. Então, assim, eu encontrei a minha função h, que é minha função exatamente existente a partir do momento que eu digo que a minha equação diferencial era exata. Então, existe uma função h tal que a derivada dela dá zero, ok? Então, agora, eu preciso apenas identificar quem é a minha função φ de x, ok? Vamos lá, então. Passo aqui. O que eu faço? Agora, vejam bem, eu acabei de integrar, agora eu derivo. Tudo bem? Então, derivando, pessoal, parcialmente esta minha função h, eu encontro derivada parcial de h com relação a x, que é exatamente a minha função m, e eu já tenho a minha nova função m, né? Que é essa daqui, eu já coloquei aqui para a gente lembrar. Inclusive, nessa igualdade aqui, quando eu calculei aqui a derivada parcial de h com relação a x, que é a minha função m, eu já peguei essa função m e já coloquei ela aqui, ó. Olha lá, ela já está aqui, ó. Inclusive, tirei esse sinal e distribuí aqui, ok? Agora, vamos olhar aqui para o segundo membro. Derivando parcialmente y sobre x com relação a x, olha o que eu encontro, menos y sobre x ao quadrado. Pode fazer que vai dar. E aqui a derivada é a derivada simples, porque só tem uma variável, então só depende de uma variável a minha função, então é derivada simples, né? No caso aqui seria filhinha de x. Ok, pessoal? Então, olha só essa igualdade aqui. Nesta igualdade, eu percebo que essas funções são iguais. Se essas funções são iguais, então basta eu cancelar e eu vou encontrar filhinha de x. Então, eu vou encontrar filhinha de x igual a menos e elevado a x. Ok, pessoal? Se eu tenho aqui a derivada, agora o que eu faço? Integro. Vou integrar ambos os membros aqui. Integrando esse lado, a integral da derivada da própria função. Então, está aqui ela. Integrando essa função, que é a integral da exponencial, bem simples, dá ela mesmo com sinal negativo, porque tem um menos aqui. Ok, pessoal? Então, eu adiciono uma constante, porque eu estou numa integral indefinida. Então, olha lá quem é a minha φ de x que eu precisava encontrar. Menos e elevado a x mais k. Então, isso é a parte do resultado da minha função h que eu precisava para escrevê-la. Então, substituindo aqui, eu tenho e elevado a x negativo, né, mais k, que é a minha função φ que eu acabei de achar.
ok? Agora, entre essas constantes, eu elimino, para que nós não tenhamos duas constantes, eu coloco apenas uma e eu escrevo como sendo um certo C1, ok? Então, pessoal, esta é a minha solução geral da minha equação diferencial ordinária, que não era exata, eu tornei exata a partir do fator integrante. Então, aqui está a minha solução geral da minha nova equação diferencial exata, ok, pessoal? Muito obrigada, um grande abraço para vocês e até a nossa próxima videoaula.